Sócrates hoje é conhecido como o maior nome da filosofia clássica e um dos maiores de toda a história. Ele é acreditado como um dos fundadores da filosofia ocidental. E sua importância é tão grande que a filosofia antiga é dividida em período socrático e período pré-socrático. Os chamados filósofos pré-socráticos, ou seja, que vieram antes dele, foram responsáveis pela transição da consciência mítica, ou seja, a crença na mitologia grega, para a consciência filosófica, e buscaram dar uma explicação racional para a origem de todas as coisas nos elementos da natureza e não mais na mitologia. Talvez o mais conhecido desses filósofos seja Tales de Mileto, que é considerado o pai da filosofia. Tem também Heráclito, que é bem conhecido, enfim. Mas foi só com Sócrates que a filosofia clássica passou por uma verdadeira revolução. Na fase socrática, os pensamentos passaram a envolver questões relacionadas ao ser humano, em especial a ética, a virtude e a política. Muito se discute sobre a existência de Sócrates. Não existe nenhuma prova material de que ele tenha existido. Assim como Buda, Lao Tzu, o próprio Jesus e muitos outros pensadores, que até hoje não se tem um consenso sobre se realmente existiram ou se foram apenas personagens criados para transmitir ideias. O que se sabe sobre Sócrates veio dos escritos de Platão, que dizia ser seu discípulo. Sócrates foi preso e morto por pregar ideias consideradas radicais, ou, nas palavras dos próprios poderosos da época, por corromper os jovens. Em outras palavras, ele tentou libertar a mente das pessoas do sistema e sofreu por isso. Por considerá-lo injustiçado, o Platão, então, passou a divulgar os pensamentos de Sócrates por meio de diálogos, para manter os ensinamentos de seu mestre sempre vivos. Mas muitos acreditam que Platão possa simplesmente ter inventado esse personagem para pregar melhor suas ideias. Particularmente, eu não acredito nisso. Sócrates deve sim ter existido. Mas independente se ele existiu ou não, suas ideias repercutem até hoje e são apreciadas por muitos, tornando ele um dos maiores pensadores que já existiu nesse planeta. Pensando nisso, eu selecionei aqui algumas frases de sabedoria dele que eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas antes, já sabem, né? Como sempre, eu peço para que deixem o like aí, porque isso é muito importante. E vamos lá. Para conseguir a amizade de uma pessoa digna, é preciso desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que naquela admiramos. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Deve-se temer mais o amor de uma mulher do que o ódio de um homem. O amigo deve ser como o dinheiro, cujo valor já conhecemos antes de termos necessidade dele. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Meu conselho é que se case. Se você arrumar uma boa esposa, será feliz. Se arrumar uma esposa ruim, se tornará um filósofo. Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. A sabedoria começa na reflexão. 3 coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. A vida sem ciência é uma espécie de morte. Não sou nem ateniense nem grego, mas sim um cidadão do mundo. Tendo o mínimo de desejos, chega-se mais perto dos deuses. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa.
Se alguém mente sobre você, faça o contrário, para que ele se passe por mentiroso. Transforme as pedras que você tropeça nas pedras de sua escada. Se o desonesto soubesse a vantagem de ser honesto, ele seria honesto, ao menos por desonestidade. O caminho mais grandioso para viver com honra neste mundo é ser a pessoa que fingimos ser. É preferível sofrer uma injustiça do que cometê-la. Não se deve responder à injustiça com injustiça, nem fazer mal a outrem, nem mesmo aquele que nos fez mal. Se a morte fosse mesmo o fim de tudo, isso seria um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer, teriam canceladas todas as maldades, não apenas do seu corpo, mas também de sua alma. O grande segredo para a plenitude é muito simples: compartilhar. O poder se torna mais forte quando ninguém pensa. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Bom, essas são apenas algumas de suas frases. Se você conhece alguma que não foi citada, comente aí. Até o próximo vídeo.